Olá, hoje respondendo a inscrita que pediu uma ideia de como fazer um determinado ponto. Ela me mandou uma foto no meu e-mail de um trabalho, eu não sei se era feito à mão ou à máquina, mas era um trabalho muito interessante. E pediu como fazer aquele trabalho. Ele tem uma carreira de furinhos onde passava uma fita. Só que não era um furinho um seguido do outro, então eu dei uma distância aqui de 2 agulhas. Não deu para perceber bem pela foto, porque quando você aumenta, você perde a nitidez. Então eu dei uma distância, uma agulha transportada a cada 2. Faço 12 carreiras. Eu contei assim 12 carreiras, mas é uma distância, uma largura de carreiras lisas entre um desenho e o furinho. Coloco o carro no suspenso, conto 8 agulhas. Pode ser 10, pode ser... só que tem que ser número par de agulhas. 6, 8, 10, 12, a quantia que você quiser, mas número par. As demais coloco em suspenso. Teço aqui, já que eu deixei 8 agulhas, vou fazer 8 carreiras. Pego o transportador e fecho essa barra aqui de 8 carreiras. Então, pego os pontos aqui embaixo e coloco para a agulha. Assim vai ficar fechado. Baixo 4, por isso que eu pedi de 8 é uma quantia par, porque eu vou precisar baixar uma quantia, a metade do que eu tenho aqui trabalhado. Então, se eu tenho 10, baixo 5. Se eu tenho 12, baixo 6. Aqui eu estou com 8, baixo 4 agulhas. Vou para a esquerda, elevo 4 agulhas, para eu ficar novamente com 8 aqui trabalhando. Faço 8 carreiras, então foi uma. Fecho novamente. Aqui tem que tomar cuidado, porque nós temos já o ponto embaixo, é duplo. E conforme a grossura da lã que você está usando, também vai acumular bastante aqui nas agulhas. Então, ao levar o carro, cuidar para não quebrar a agulha. Traz para baixo, baixa 4, vai para a esquerda. Olha, ela fica bem pesada. Elevo 4. Faço 8 carreiras, apanho os pontos novamente. Baixo 4 agulhas. Elevo 4. Baixo 4. Vou chegar fazendo esse processo até o final.
Tiro do suspenso, faço a mesma quantia de carreiras aqui. E novamente o passa-fita. O trabalho era muito bonito que ela mostrou e era uma fita que contrastava, mas não uma cor chamativa, parecia furta-cor. Se não quiser fazer esse detalhe também, eu acho poderia ser qualquer outro, mas a fita deu um charme a mais na peça. E assim o trabalho se repete. E aqui o resultado do nosso trabalho. Eu passei um cadarço aqui no meio, mas também ficaria interessante sem somente o furinho, não sei, depende do que você esteja fazendo. Esse, então, é o relevo, ele fica bem grossinho, bem gorducho aqui, cerca de 8 milímetros de altura. Então, tem que se ver para que trabalho você vai fazer. Mas é um trabalho muito bonito mesmo. Eu não costumava fazer esse tipo de desenho. Sofri um pouquinho para descobrir. Assim como disse a Rita mandou a foto do trabalho. Era um mistério para ela. Então, aqui está solucionado esse mistério. Como fazer essas minhoquinhas aqui em relevo. Com uma margem dando uma valorização para o trabalho, ou sem nada, só na continuação. Eu não sei que sentido é o trabalho que ela mandou, a foto era pequena. Eu não sei se ele é na horizontal ou na vertical. Mas também pode ser feito, depende do trabalho, começar ele atravessado, ao invés no sentido do comprimento, fazê-lo atravessado. Que essas minhoquinhas fiquem na vertical. Também é uma boa ideia. Depende do que você queira fazer. Mas, solucionado o mistério, então. Rita, meus parabéns pelo seu trabalho. Ela mostrou fotos dos trabalhos que ela faz em crochê, em artesanato em geral. Muito, 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 muito bonito mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, continue assim. E esse resultado do mistério aqui, você também vai conseguir fazer peças em tricô, usando essa técnica, ok? E espero que também tenha dado alguma ideia para outros que estão fazendo tricô apenas usando o transportador. É uma forma fácil de fazer desenhos e que fica um efeito muito interessante. Não só para blusas, mas também para trabalhos em decoração. Eu pensei em almofadas usando esse relevo em minhoquinha aqui. Essa é a nossa ideia para hoje, então. Bom trabalho!